Fundos imobiliários para você se aposentar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí 5 ótimas opções de investimentos em fundos imobiliários para você colocar aí na sua carteira pensando lá na frente na sua aposentadoria. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra ou venda de ativos, tá certo? Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira e investimentos. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar de aposentadoria, renda passiva, para você viver aí de renda passiva lá na frente na sua aposentadoria como um complemento aí do INSS, que significa isso nunca será suficiente. 5 fundos imobiliários aí para você diversificar aí na sua carteira pensando nessa independência financeira. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa relação aqui negativa, essa correlação negativa da taxa Selic com o IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, quando a taxa Selic desce, o IFIX ele sobe. Quando a taxa Selic sobe, o IFIX ele desce. Aí quando a taxa Selic desce novamente, o IFIX sobe. Aqui em 2020, a taxa Selic estava em 2% e ela subiu aqui para tentar controlar a inflação, e agora tem o potencial aí do IFIX se valorizar aí por causa dessa queda aí, dessa projeção de queda da taxa Selic. A gente percebe que o IFIX ele tem se valorizado aqui bastante e a previsão é que fundos imobiliários de tijolos eles se valorizem bastante aí com a queda da taxa Selic. Então vamos lá, qual que é o primeiro fundo imobiliário para você colocar aí na sua carteira de investimentos pensando na sua aposentadoria? O primeiro fundo é o BTLG11, um fundo imobiliário aí de logística. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aí da cota tá em R$ 101,47. O seu dividend yield tá em 8,84%. Para um fundo imobiliário aí de tijolo, acima de 6% aí de rentabilidade do dividend yield já é excelente aí para você. E nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização aí de 0,62% e só no mês atual, mês de junho, uma valorização aí de 3,16%. E nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou aí R$ 8,96 de dividendos, de renda passiva. A gente consegue ver toda essa valorização aí do fundo imobiliário olhando aqui o gráfico de cotação. A gente percebe que ele teve aqui no seu preço máximo, lá em setembro de 2022, em R$ 104 aproximadamente. Ele veio aqui caindo, mas ele se recuperou aqui a partir de março e ele vem subindo a cotação e o preço atual R$ 101,47. Ele é um fundo imobiliário que ele está 3% mais caro. O preço justo aqui seria 1. Como que a gente analisa isso? Olhando esse indicador aqui, o preço sobre valor patrimonial. Vamos supor que você quer comprar uma casa e essa casa custa aí o preço justo R$100 mil. O vendedor ele quer vender essa casa para você por R$103 mil. Então, para você comprar essa casa, você vai ter que tirar, além do preço justo, mais 3% para adquirir essa casa. E é o mesmo que acontece aqui nos fundos imobiliários. No caso desse fundo imobiliário, você vai ter que tirar aí mais 3% para comprar uma cota desse fundo imobiliário hoje. Até 1,1 é o limite. A partir daí, o fundo imobiliário se torna muito caro e você não tem o retorno suficiente, desse fundo imobiliário. Ele tem aí um total de 216 mil cotistas e uma excelente liquidez média diária, de 5 milhões de reais. E uma participação aqui no IFIX de 1,86%. O último rendimento do BTLG11 foi de 74 centavos no dia 25 de maio de 2023. E a gente observa aqui, olhando os dividendos,
que eles estão sendo maiores este ano de 2023 do que no ano passado. Ele é administrado pelo BTG Pactual e o gestor também é o BTG Pactual. Ele tem uma taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. A maioria dos contratos desse fundo imobiliário vão vencer a partir aqui de 2027. 65% dos contratos vão vencer a partir de 2027. Ele tem imóveis aqui espalhados em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O indexador desses contratos, o IGPM é 12% e o IPCA 88%. 45% são contratos atípicos e típicos 55%. Ou seja, tá quase equilibrado aí os típicos com os atípicos. Lembrando que contratos típicos são aqueles contratos de curto prazo e contratos atípicos são contratos que vencem a longo prazo e que, se o inquilino quiser sair, ele vai ter que pagar aí uma multa pesada, para sair desse imóvel. E ele é um fundo imobiliário que investe aí 71% em logística, 7% no setor industrial, 4% no varejo e 17% no setor aí de desenvolvimento. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, a vacância desse fundo imobiliário é extremamente baixa, de 0,20%. O que isso significa? Significa aí que quase 100% aí dos imóveis estão locados. Quanto maior a vacância aí para um fundo imobiliário, pior para você, porque esses imóveis aí vão estar vazios e você não recebe os aluguéis provenientes desse fundo imobiliário. Então a vacância é um indicador aí bem importante para você analisar. E aqui a gente consegue ver como o BTG-LG11 ele vem aqui superando o IFIX com folga. E ele tem aqui 16 imóveis em São Paulo, ele tem 2 imóveis na Bahia, um no Rio de Janeiro, um no Ceará e um em Santa Catarina. E o segundo fundo imobiliário aí para você viver de renda, para você se aposentar, é o KNRI11, um fundo imobiliário aí híbrido, um fundo imobiliário aí tanto do setor de lajes corporativas quanto do setor de logística. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço da cotação tá em R$ 156,92. O dividend yield desse fundo imobiliário tá em 7,08%. Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 19,73% e só no mês atual uma valorização aí de 3,56%. E nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou aí R$ 11,10 de dividendos para os seus cotistas. A gente percebe aqui toda essa valorização desse fundo imobiliário olhando aqui o gráfico de cotação. A gente vê que ele estava aqui em R$ 134 aproximadamente em março aí de 2023 e ele veio subindo aqui até chegar aí na cotação atual de R$ 156,92. E ele é um fundo imobiliário que ele tá barato, tá 2% mais barato. O P sobre VP desse fundo imobiliário tá em 0,98%. Ele tem aí quase 250 mil cotistas e ele tem uma boa liquidez média diária de R$ 3.631.000 e uma participação aí no IFIX de 3,31%. Os dividendos aqui do KNRI11 em 2023 estão sendo mais gordinhos do que lá no ano passado em 2022. E o último provento pago desse fundo imobiliário foi um rendimento aí de 95 centavos no dia 15 de junho de 2023. Esse fundo imobiliário tem uma vacância aí bem baixa de 2,97% e a taxa de administração desse fundo é de 1,25% ao ano. E quando a gente compara aqui a rentabilidade do KNRI11 com o IFIX, a gente percebe aqui que o IFIX ele estava ganhando aí da rentabilidade desse fundo imobiliário e agora o KNRI11 conseguiu aqui ultrapassar o IFIX e provavelmente ele vai continuar aí avançando aí para cima, superando o IFIX. Ele é um fundo imobiliário que investe 53% aqui no setor de logística e 46% aqui no setor de escritório, aqui de lajes corporativas.
Os seus contratos, 53% são atípicos e 46% são típicos, ou seja, são contratos aí de longo prazo. E os indexadores desses contratos, 68% é o IPCA e 31% é o GPM. Ele tem um total aí de 20 imóveis, sendo que 12 são edifícios corporativos, ou seja, as lajes corporativas, e 8 são galpões logísticos. E são imóveis espalhados em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então ele está bastante diversificado aí com seus imóveis. E são todos esses imóveis que você pode analisar aqui na tela. O terceiro fundo imobiliário para você colocar aí na sua carteira, pensando na sua aposentadoria, é o VISC11, do setor de shopping center, outro fundo imobiliário aí de tijolo. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço da cotação está em R$ 113,54. O dividend yield está em 8,20%, um excelente dividend yield analisando fundos imobiliários de tijolos. E nos últimos 12 meses ele pagou aí R$ 9,31 de dividendos para os seus cotistas. Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 11,66%. Só que no mês de junho, uma desvalorização aí de 2,54. E a gente percebe aqui toda essa variação, olhando aqui o gráfico de cotação. A gente vê aqui que a partir de março, esse fundo imobiliário ele começou a subir. E aqui ele teve uma leve aqui desvalorização, voltando aqui a subir, e hoje se encontra aqui nesse valor de 113,54. Ele é um fundo imobiliário que ele tá barato, o P sobre VP tá em 0,94. Ele tem aí um total de 246 mil cotistas, né, quase 250 mil cotistas, e uma excelente liquidez média diária, né, de 3 milhões e 600 mil reais. E uma participação aí no IFIX de 1,84%. E os dividendos em 2023 estão sendo mais gordinhos do que os que foram pagos no ano passado. E o último provento pago foi um rendimento aí de 82 centavos no dia 15 de junho de 2023. Ele é um fundo imobiliário aí que ele tem uma vacância de 7,40%, né? Isso é normal até para o setor de shopping center, né? Porque é um setor aí que trabalha com várias lojas, então é normal que, né, um shopping ele não tenha aí todas as suas lojas locadas, mas ainda é aceitável, né? Abaixo de 10% é aceitável aí para você investir num fundo imobiliário de tijolo. Ele tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido. É um fundo de tijolo e ele tem aí um valor patrimonial de 2 bilhões e 25 milhões de reais. O gestor desse fundo imobiliário é o Vinci Real e o administrador é o BRL Trust, distribuidora de títulos e valores. E aqui a gente consegue analisar a rentabilidade aqui do VISC11 em relação ao IFIX. E a gente consegue ver que esse fundo imobiliário ele tem aqui superado a rentabilidade do IFIX, o que é um ponto aí bastante positivo. Ele é um fundo imobiliário que ele tem vários shopping centers, então isso é bom para você porque você está bastante diversificado. E são todos esses shoppings que você consegue analisar aqui na tela. Ele tem aqui no Pará, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco. Então é um fundo imobiliário que está bastante diversificado. O quarto fundo imobiliário para você viver de renda passiva, pensando na sua aposentadoria, é o RBRR11, um fundo imobiliário aí de papel, que no dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço da cota está em R$ 89,80. Dividend yield desse fundo imobiliário está em 12,56% e nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou aí R$ 11,27. Ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 10,17% e no mês atual uma valorização aí de 0,50%. É normal que o mercado financeiro já comece a precificar esses fundos de papéis visando aí a queda da Selic.
Com a alta da Selic, esses fundos eles performam melhor. Com a queda da Selic, eles têm uma desvalorização, mas nem por isso se tornam fundos imobiliários ruins. E a gente consegue analisar aqui toda a performance aqui desse fundo imobiliário. Ele chegou aqui no preço mínimo aqui em dezembro de 2022 e ele veio se recuperando e agora está na cotação aí atual de R$ 89,00 aproximadamente. Ele é um fundo imobiliário que ele está barato, 0,94 é o P sobre VP. Ele tem uma excelente liquidez média diária, né, de 4 milhões, uma participação aí no IFIX de 1,05% e um total aí de 132 mil cotistas. E a gente consegue analisar aqui os dividendos do RBRR11 e a gente vê aqui que em 2023 os dividendos eles foram mais magrinhos do que no ano passado, mas nem por isso é um fundo imobiliário ruim. E o último provento pago aí foi R$1 por cota no dia 19 de junho de 2023. Ele é um fundo imobiliário high grade. O que isso significa? Tem os fundos imobiliários high yield, ou seja, são fundos imobiliários mais arriscados e que tem um dividend yield mais elevado, né? Então o risco aqui é maior, então o retorno também é maior. E tem os high grade, que são fundos imobiliários mais seguros, o risco aqui é menor, então o retorno aqui também é menor. Ele tem aí um total de 43 CRIs, né, um fundo imobiliário que investe em CRIs, um patrimônio aí de 1,2 bilhão de reais, e ele é um fundo imobiliário que ele vem aqui superando a rentabilidade do IFIX. O último fundo imobiliário também é um fundo de papel, é um fundo aqui que me lembra até a gravação de vídeo, que é o RECR11. O fundo imobiliário, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá em R$ 88,35 o valor da cota, dividend yield de 12,66% e nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou aí R$ 11,06 aí para os seus cotistas. Ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 11,91% e no mês atual uma valorização de 3,70%. E a gente consegue analisar aqui toda essa oscilação olhando aqui o gráfico de cotação. A gente vê aqui que a partir de abril esse fundo imobiliário começou a performar bem. Ele começou a subir, só que é um fundo imobiliário de papel e provavelmente esse fundo imobiliário vai ter aí uma desvalorização por causa aí da projeção de queda da taxa Selic, mas nem por isso, né, se torna um fundo imobiliário ruim. Ele é um fundo imobiliário que ele está barato, ele está 8% mais barato, né, o P sobre VP está em 0,92. Ele tem aí um total de 185 mil cotistas, uma excelente liquidez média diária de 4 milhões e 600 mil reais e uma participação aí de 2% aí no IFIX. E olhando aqui os dividendos, a gente vê que no ano passado os dividendos foram mais gordinhos do que os proventos pagos neste ano. E o último provento pago foi de R$ 1,23 por cota no dia 15 de junho de 2023. Ele é um fundo imobiliário administrado aí pela BRL Trust e o consultor de investimentos é a REC Gestão de Recursos SA. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,20% ao ano e não tem taxa de performance, o que é muito bom. Ele investe aqui 91% em CRIs, ele investe 4% em outros fundos imobiliários, 3% em imóveis e 2% em cotas de fundos de investimento. A gente vê que os indexadores é o IPCA, o CDI e o IGPM. E olhando a rentabilidade desse fundo imobiliário em comparação aqui com o IFIX, a gente observa que ele ganha aqui com folga, né, da rentabilidade do IFIX. Eu espero ter ajudado você com essas dicas e me conta aí nos comentários, você investe em algum desses fundos imobiliários? Investe em outros FIIs pensando aí na sua aposentadoria?
Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo mostrando aí as top 5 entre ações e fundos imobiliários com maiores dividend yield aí da Bolsa de Valores. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.